meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal Lusca Pensa. Para quem não me conhece, eu sou a Lusca Guimarães. E antes de qualquer coisa, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho. E aqui do outro lado, vai deixando o teu like, ou é o contrário, eu não sei. Mas vocês estão vendo aí, né? O nome vermelho, inscreva-se. E o sininho do lado. Quando você clicar em inscrever-se, aparece o sininho, você ativa ele em todas as notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ficar sabendo, tá bom? E aqui do outro lado, ou desse lado, você vai deixando o teu like, tá? E nos comentários, coloca lá o que você achou, compartilha alguma coisa que você teve como experiência, ou alguma dúvida que você possa surgir no decorrer desse vídeo, e aí eu posso trazer outro vídeo respondendo a vocês. Se eu não souber responder, eu vou atrás de pessoas que saibam responder e eu trago a resposta para vocês, tá bom? Então, vamos falar sobre o estresse emocional. Mas, primeiramente, vamos entender eles separados. Se vocês jogarem cada um deles, ou os dois juntos, lá no Google, ele vai te dar um resultado. Obviamente, você vai saber o que é. Mas aqui eu vou falar do meu jeito, do jeito que eu penso, do jeito que eu acredito que seja. Mas já vou avisando, esse vídeo pode sair um pouco mais de 10 minutos. Por quê? Porque explicar uma coisa, explicar outra, explicar as duas coisas juntas e ainda o que fazer, vai demandar um tempo, tá, gente? Então, se você não estiver disposto a assistir esse vídeo todo, não pula ele, tá? Deixa para assistir quando você tiver com tempo. Ou você deixa rolando aí e vai ouvindo. Porque aqui eu não vou mostrar nada, só a minha cara mesmo. Então, ou você deixa rolando e vai ouvindo, ou você deixa para assistir depois, porque é importante que você entenda, tá bom? E aí, vamos lá. E esse estralo, gente, que vocês acabaram de ouvir, esse tac, é o meu computador, tá? É um defeito que tem nele, então ignorem também. A iluminação também, gente, eu tô gravando à noite, então a iluminação não tá muito boa, então me desculpem também. Enfim, e por alguns outros ruídos e barulhos que vocês possam ouvir, como vozes. Não sei se vocês estão ouvindo, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o estresse. O que é estresse? Eu vou falar de forma bem crua. O estresse nada mais é do que uma resposta do teu organismo, do teu corpo, diante de algum estímulo, diante de alguma coisa que vai acontecer. Ou que, sei lá, teu corpo falou assim, opa, tá acontecendo alguma coisa e se sente ameaçado. E ao mesmo tempo, é tudo tão rápido que você não percebe. É liberado uma mistura de substâncias no teu corpo. Essa mistura de substâncias, ela causa no teu corpo uma preparação para você enfrentar ou fugir. E aí, isso tá nos livros. Isso é científico, tá, gente? Estresse. Estresse nada mais é do que uma resposta do teu corpo diante de algo que tu precisa enfrentar ou fugir. É assim que teu corpo, ele reage, ele pensa. É como se ele se preparasse naquele momento para uma ação mesmo. E aí, é isso que acontece com o nosso organismo, devido à mistura de substâncias que é liberada no corpo. E o que é emoção? Emoção é uma resposta também. Ela pode ser ligada à personalidade da pessoa, à motivação, o temperamento da pessoa. Tem gente que fala assim, aquela pessoa tem um gene forte. Pode ser considerado uma associação, sabe? A emoção é uma associação. Mas a emoção, ela é uma resposta também aos estímulos, no caso, ao que acontece fora, como também dentro do nosso corpo, psicologicamente. E aí, quando eu falo psicologicamente, são os pensamentos que tá ali, entende? E são as emoções que vão surgindo. E aí, o que acontece? Diante de algo que é externo, um estímulo, algo que acontece externo, e você vivencia aquilo, você tem uma experiência subjetiva, o seu ponto de vista. A luz que é subjetividade, vou deixar aqui na exclamação, ou é aqui do outro lado, eu não lembro. Mas é um desses lados, tem exclamação. E eu vou deixar para vocês assistirem no final, tá? Preste atenção que vai aparecer, vocês clicam lá, vai ser direcionado para o vídeo explicando o que é subjetividade. E aí, essa experiência, você dá um significado a ela, seja negativo ou positivo. Mas diante de tudo que nós estamos vivendo, vocês estão percebendo, né, gente? O trava-língua
mas vá assim mesmo. Diante de tudo que a gente está vivendo, é interessante quando você junta as duas palavras, estresse emocional. Que a gente está falando de quê? Estamos falando de ansiedade em excesso, que é o que nós temos hoje em dia, o mau humor, a irritação, o cansaço contínuo, aquele cansaço, sabe? E tem pessoas que, por exemplo, elas estão em tratamento de depressão ou de ansiedade e elas tendem a ter um cansaço de estar nessa situação. Isso também é um estresse emocional. E elas estão cansadas, por exemplo, de eu estou cansada de me sentir triste, de não ter motivo para estar triste ou chorar, e eu estou cansada disso, eu não quero mais isso, não quero mais sentir isso. E muitas pessoas chegam a pensar em suicídio, sim, por conta desse excesso, dessa bagagem aí de estresse excessiva emocionalmente. E é interessante porque tem muitas pessoas que falam assim, Lúcia, eu fico muito, sei lá, eu tenho medo de morrer, eu fico ansiosa, e quando eu fico ansiosa eu tenho sensação de dor de barriga e tenho diarreia. Tem pessoas que ficam com baixa autoestima, e como a gente tá numa tendência de muito alta de a gente se tornar compulsivos, seja por comida, seja por bebida, por alguma coisa, porque é um meio de fuga que nós encontramos nesse estado que nós estamos de quarentena, de nos livrar das coisas que estão acontecendo lá fora. É uma reação que nós temos, e isso é comum, tá, gente? Inclusive, eu até falei em outro vídeo, eu tô comendo muito, e isso não é saudável pra mim, porque eu só como besteira. Assim, eu só quero comer besteira, comer coisa doce, isso não é saudável pra mim. Eu preciso perder peso, então, como consequência, eu precisaria não ter esse excesso de necessidade de estar comendo. Então, isso não é saudável. Mas é uma ação que eu tenho diante do estresse emocional. Qual é o estresse emocional? É a pressão psicológica referente ao final da faculdade agora, o fim do curso, é a preocupação com vocês, com cada inscrito que eu deveria estar visitando e não visitei, é a preocupação de um monte de coisa que tá valho. E aí, o que acontece também, as mães vêm com esse estresse emocional. Por quê? Porque os filhos estão com esse estresse, porque eles não podem, na verdade, não é querer, eles não podem brincar lá fora, eles não podem ver o amiguinho, e aí o que ele vai fazer? Ele vai se irritar e vai estressar a mãe, vai aperrear a mãe, como se diz aqui, né? Aqui no Nordeste a gente fala aperrear. E aí a criança, ela fica ali naquele dilema, o adolescente se torna mais rebelde, e a mãe, os pais, na verdade, falar os pais, né? Os pais tendem a ficar com a sobrecarga ali de estresse, dessa irritação dos filhos, eles passam também a ficar irritados, mal-humorados. E isso é comum, tá, gente? Diante do que nós estamos vivendo, assim, é normal a gente sentir tudo isso diante de todas essas coisas que nós estamos vivendo com a pandemia e as preocupações que a pandemia ela traz, que não é só questão de saúde, questão de vida ou morte, também vai muito mais além que isso, que é a questão da adaptação com o convívio, que hoje mesmo estava, na verdade, quando vocês verem esse vídeo, vai ser 2 dias depois. Então, eu estou falando na segunda-feira. Hoje eu estava assistindo uma live do CRP, onde 2 psicólogas estavam conversando e falando sobre isso, sobre a questão de várias pessoas em um cômodo só. Olha que interessante, gente. Presta bem atenção, uma família de 6 pessoas como era lá em casa, os meus pais e 4 filhos. Se a gente morasse, vamos dizer, numa casa que tem... a gente já morou, na verdade, a gente já morou numa casa que tinha 2 quartos. Então, 2 quartos, uma sala, uma cozinha. 4 cômodos, né? Porque o banheiro era externo, mas vamos lá, enfim. A gente morou numa casa que tinha 4 cômodos e 6 pessoas. Só que a gente ia pra escola, meu pai trabalhava, minha mãe também ia trabalhar. E no final de semana a gente costumava sair, ia pro parque da criança, ia pro Açude de Novo, e onde lá tinha uns parquezinhos também pra criança, a gente saía, né, pra desopilar. Beleza.
Mas imagina essas 6 pessoas durante 90 dias, 24 horas, dentro desses 4 cômodos. Então, eu acredito que você que está vivenciando isso, você está dizendo, caramba, não vou falar isso, mas é difícil, é complicado. Sim, é. E isso é chamado estresse emocional. Você que é mãe, que é pai, está enfrentando isso, você sabe muito bem do que eu estou falando. A irritação, o mau humor, o estresse no dia a dia, e parece que cada dia essas coisas tendem só a aumentar. E aí começa a comer muito. E aí vamos para o que eu faço, a Lúcia? Tu já me falou tudo isso eu estou vivenciando, estou presenciando, eu estou vendo acontecer. E o que eu faço? Lembrando que você precisa ter noite de sono. Aí você fala, com o filho não é possível. Aproveita o momento que ele está dormindo e vai dormir. Ah, mas aí tem a casa, eu vou aproveitar para fazer as coisas na casa. Deixa para depois. Sua saúde vem em primeiro lugar, tá? E aí, aí você fala assim, mas eu não consigo dormir, eu tenho insônia. E aí, o que a gente faz? Vai lá fazer um exercício, prepara uma comida mais leve à noite, tenta ter uma alimentação equilibrada, tenta fazer exercício, tenta fazer uma meditação para dar uma relaxada. Para os casais que têm a chance, ou os casais que não têm filhos, gente, vamos ser sinceros, façam. Eu não vou ser tão romântica, não, fazer amor, não façam amor, transem. O sexo faz bem para a saúde, faz bem para vocês, vão deixar vocês, como eu posso dizer, mas sabe por quê? Vou logo dizer. Quando você tá num momento agradável com a pessoa que você ama, com a pessoa que você gosta, e você tem um estímulo ali, tanto externo como interno, libera substâncias no teu corpo que vai te causar o bem-estar, a sensação de bem-estar, o bom humor, vamos dizer assim. E aí, dentre essas substâncias tem a serotonina, né? Que é muito conhecida. E transar, gente, faz todas essas substâncias fluírem no teu corpo e vai te fazer muito bem. Transar é saudável, tá? É saúde. Saúde mental também, viu? Ah, Lúcia, que eu sou solteira. Gente, me perdoe para as pessoas que são da igreja e não permitem esses atos. Mas vocês são solteiras? Explore o seu corpo, conheça o seu corpo, aprenda sobre você mesmo, o que é que você gosta. E sabe o que é bom? Você sendo solteiro, você quando tiver um relacionamento, você vai saber exatamente como você quer, naquele momento X, na hora H. E o que você quer. Porque você já sabe, você explorou e sabe o que gosta. Tudo isso, esse estresse em excesso faz a pessoa pensar, caramba, eu acho que eu não amo mais fulana porque eu me estresso demais, eu não quero que ele me toque ou ela me toque, eu não aguento, eu tô sem paciência. Mas talvez isso já seja justamente essa bagagem em excesso aí, esse estresse emocional, tá? O que mais tem no YouTube tipo exercícios para fazer em casa. Faça exercícios, faça meditação. E se nada disso der certo, se o sexo não der certo, se você se autotocar não der certo, o que você vai fazer? Aí fica um questionamento, né? Aí você vai pro diálogo. Você precisa conversar com alguém sobre o que está acontecendo. Não estou falando sobre o sexo, gente. Eu estou falando sobre você. Tá se sentindo angustiado, com medo, tá tendo insônia. Porque talvez a outra pessoa possa ter uma resposta para você e te ensinar alguma coisa. Por exemplo, se você está tendo insônia, dificuldade para dormir, toma um suco de maracujá, um chá de camomila. Muita gente se fala que isso serve. Para mim, não serve. Mas para outras pessoas, serve. Sabe o que serve para mim? Relaxar à noite? Por mais incrível que pareça, é o chá, qualquer chá. Qualquer chá com leite morno. Eu faço a misturazinha e tomo. E me relaxa demais. Mas vamos adiante. Tem outras coisas que eu quero falar para vocês que é importante. Eu até grifei aqui para mim não esquecer. Não se culpar. Não se culpar, gente. O que mais a gente tá tendo hoje em dia? Você já parou para pensar por que você briga tanto com a sua esposa ou com seu esposo? Por que você chora tanto durante a noite sem ter motivo nenhum?
E você, por exemplo, que é pai de família e você está em casa desempregado, ou você está em casa parado, em suspensão, ou você está no alerta ali para ser demitido e você tem aquela preocupação, conversa com a tua esposa sobre isso, com teus filhos, explica a situação para eles, ou conversa com teu amigo, fala para alguém, porque às vezes quando você verbaliza o que você sente através da palavra um certo alívio, e faz se sentir bem, tá? E às vezes até encontrar respostas. Ao invés de você ficar martelando ali o problema na tua cabeça o tempo inteiro, o que você pode fazer? Faça pergunta para sua mente, para o seu cérebro. Faça pergunta para ele. O que é que eu não estou vendo? O que é que eu não estou percebendo? O que é que eu posso fazer? Mas não fique se culpando se a resposta não vir. Porque, como eu já disse, né? Seja gentil com você mesmo. Eu gravei um vídeo com uma amiga falando sobre isso. Vou deixar também aqui na exclamaçãozinha. Mas eu acho que eu pontuei aqui tudo que eu precisava pontuar. E eu vou encerrar o vídeo, acredito que não falta mais nada. É pela primeira vez, gente, eu fiz roteiro, tá? Tô me sentindo muito bem com isso. Não procrastinei mais, eu já tava procrastinando muito esse vídeo. Eu queria falar muito mais, eu tenho muito mais para falar, além do que eu já falei. Mas quem sabe em outra oportunidade. Por enquanto, se você gostou do vídeo e não deixou o teu like, já vai deixando o teu like aí. Vai compartilhando com teus amigos, porque você vai me ajudar a fazer o meu canal crescer, tá bom? E eu vou ficar muito feliz porque você vai estar crescendo junto comigo, me acompanhando. E também não esquece de me seguir lá nas redes sociais, gente, porque antes de eu vir pra cá, eu já anuncio lá, tá bom? Então, antes de eu fazer qualquer coisa aqui no YouTube, eu já tô lá no Instagram, por exemplo, falando nos stories. Então, me acompanha lá no Facebook. Eu tenho uma página no Facebook para vocês, exclusivamente para vocês falarem sobre o meu canal, o que vocês estão achando, deixarem suas opiniões, pra gente debater, conversar lá, tá bom? Então, é isso. Eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui ou ouviram até aqui. Você, por exemplo, que está ouvindo no fone de ouvido à noite, no trabalho, porque tem gente que ainda está trabalhando. E não esqueça, falar em trabalho, gente, não esqueçam, álcool e gel, máscara sempre, tá? Se previnam sempre. Chegou em casa, tira a roupa, põe para lavar. Limpa uma ideia muito boa, não sei se alguém já teve essa ideia, eu não sei. Uma ideia muito boa é você molhar o pano de chão com água sanitária, para quando a pessoa chegar, ela limpar os pés naquele pano. Eu acho que é uma forma, um método também de prevenção, tá? Fica a dica aí para vocês. Então, mais uma vez, obrigada por vocês ficarem comigo até aqui. Eu acredito que vai rolar por trás dos bastidores as falhazinhas que eu cortei. Então é isso aí, gente. Um beijo carinhoso no seu coração. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se restou alguma dúvida, fala nos comentários que eu trago outro vídeo, nem que seja repetindo novamente de forma mais clara, tá bom? Então é isso aí. Tchau, tchau. Como se fosse, quando eu falo mistura de substâncias, eu lembro, sabe de quê? Daquele chocolatezinho, como é que se chama? M&M, acho que é isso, M&M, não sei. Mas aquele chocolatezinho, aquelas, tipo umas bolinhas, mas não é bolinhas, são bolinhas achatadas. Elas são várias cores, e aí toda vez que eu falo mistura de substâncias, eu lembro delas. Ou aquelas bolinhas que vinham naqueles canudos, aquelas bolinhas coloridas que vinham naqueles canudos. Não sei se você teve isso na infância, gente, se você não teve, vocês não sabem o que estava perdendo. Era muito bom. Ou senão os ovinhos de amendoim, que são coloridos. Enfim, gente, vamos lá, pro que interessa. Essa mistura de substâncias. Mas agora eu vou falar uma coisa que é minha. Isso eu não sei se é científico, eu ainda não tive, assim, não pesquisei. Mas eu vou pesquisar, é uma dúvida minha. Eu vou pesquisar sobre isso. Qual é a terceira sugestão? Em vez de enfrentar, em vez de fugir, o que acontece comigo? Eu paraliso. Por quê? Não sei. Sinto medo na hora? Não. Sinto tristeza? Não. Alegria? Não. Não sinto nada. O que eu penso? Nada. É como se naquele momento eu ficasse como se fosse uma folha em branco. Eu simplesmente paraliso e fico ali.
A minha ação, ela vem depois, bem depois. E é sempre bem estranha, gente. No momento de um assalto, por exemplo, a minha irmã, eu tava com a minha irmã, ela, quando o cara falou assim, assalto, ela já ia lá longe, eu tava vendo ela lá longe, ela já tinha, tipo, corrido. Foi muito rápido e eu simplesmente paralisei. E a minha ação depois foi riso. Isso também costuma acontecer em velórios, tá, gente? Então, se alguém tiver crise de risos, não é porque ela tá feliz ou coisa do tipo. É constrangedor, mas acontece, tá, gente? Então, é a forma como o nosso corpo, ele reage diante de alguma atitude, de uma reação externa. Ou também interna também, tá? Eu falei muito também, não foi? Mas, enfim, vamos lá. Seguindo... tem muitas das vezes que eu até penso em fazer cortes, mas acho que tá dando e eu falei que ia ser demorado, então vocês vão entender, né? Vai ter coisas que vai lá por trás dos bastidores que eu vou cortar, mas se vocês quiserem, vocês assistem, caso contrário, fica até o final do vídeo. Mas vamos lá, vamos entender agora. Não sei se vocês conseguiram compreender o que é. Gente, vocês estão ouvindo? Isso é a minha filhota, a terrorista, que chama terrorista, né? Ela fica aperreando, pedindo pra entrar. E eu tranquei ela lá do lado de fora pra ela não atrapalhar, porque quando eu tô fazendo gravação live, qualquer coisa, ela tende a sempre ficar pulando por aqui, brincando. Enfim, vamos voltar para o foco. E aí, olha, se acha feia. Teve um momento, gente, na quarentena que eu me olhei e falei assim, caramba, eu tô muito gorda, preciso perder peso. E aí, já até nas minhas redes sociais, até fiz comentários sobre isso, né? Tô fazendo alguns exercícios em casa, tentando controlar a alimentação, enfim, vamos adiante. Uma noite de sono, pelo menos, no máximo, não, no mínimo, no mínimo, 8 horas. Em relação, deixa eu ver aqui, pela primeira vez, gente, eu fiz um roteiro, porque eu tô tão acostumada na live que eu perdi o manejo de gravar vídeo, gente. Sim, vamos lá, eu grifei aqui e é muito interessante isso, e é interessante o vídeo, é interessante vocês assistirem. Me desculpa agora, esse balanço que deu, foi eu que puxei agora o fone. Vocês estão vendo, eu tô usando fone, gente, porque meu aparelho celular está com problema para fazer as gravações, e as gravações elas saem com chiado.